eu sou o Arley Goulart, do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, e hoje a nossa visita guiada vai tratar basicamente da nossa origem. Ou seja, o meu grupo se chama Os Tapetes Contadores de Histórias. Então, que ideia é essa de um tapete que serve para narrativas orais? Quando isso nasceu? Como isso nasceu? Em 1998, 5 estudantes de teatro da Escola de Teatro da Unirio, nós conhecemos o artesão e contador de histórias francês chamado Taharque Amand. E certa vez, ele apresentou para nós o material que ele e a mãe dele costuravam lá no interior da França, como um projeto de incentivo à leitura. E esse projeto existe até hoje e se chama Raconte Tapis. Raconte Tapis, que a tradução literal é conta tapete. Tapete, conta algo para mim. Esse projeto, que se chama Raconte Tapis, ele começou em 1987. A educadora e pesquisadora francesa Clotilde Amand, depois de 8 anos trabalhando em bibliotecas municipais da França, ela teve essa ideia de criar um suporte, criar um cenário para se contar histórias, e um cenário artesanal. O filho dela, que se chama Taharque Amand, começou a integrar esse projeto a partir de 1994, e em 1998, 4 anos depois, nós o conhecemos na Escola de Teatro da Unirio. E a partir desse momento, ele nos mostrou esse material, que está aqui ao meu lado. Esse tapete, por exemplo, ele tem já 22 anos, desde o início do nosso trabalho. A gente já conta essas histórias há 22 anos. E vocês sabem, né? História, causo, fofoca, é uma coisa que só melhora com o tempo. Eu sou Rosana Reátegui e agora eu vou mostrar um tapete antigo. A história se chama Sopa de Rato. Tá cheio de rato aqui. Esse pequeno rato vai ter que contar 3 histórias para se salvar da fome desse bicho aqui, que é uma doninha. E como esse pequeno rato pode se salvar? Contando 3 histórias. E esse tapete aqui mostra assim como um quebra-cabeça. Cada história tem um rato, já que é uma sopa de ratos, então parece que tem muita história de rato. Olha aqui. Um rato com uma colmeia de aveia. O velcro que colocamos para as abelhas ficarem bem grudadas. O que acontecerá com esse rato? E isso me faz lembrar como é tão antigo isso, de uma história dentro de outra história, dentro de outra história. Vocês lembram das 1001 Noites? Ou da história da Khalil e Gibna? E tantas outras. E os grilos vão aparecendo, vão aparecendo. Eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham? Esse rato consegue dormir? E olha, mais histórias. É como um quebra-cabeça, sabe? É assim. São 13 histórias nesse grande tapete para esse pequeno rato poder se salvar. A gente, como vocês podem perceber, esse material ele é plano, né? Ele remete ao tapete no sentido de que o que é um tapete? O tapete é um objeto de tecido, de lã ou outro tipo de fiação que serve para revestir, que serve para ornar, que serve para orar. E nesse caso, ele já toma essa outra funcionalidade, que é se tornar um cenário para um conto que veio de um livro infantil. Nós conhecemos o Taharque Amand há 22 anos e por 3 anos nós tivemos a orientação dele dentro desse projeto. Bom, contar histórias
com tapetes ou painéis é uma manifestação cultural muito antiga. Não começou em 1998, quando nós tivemos contato com esse artesão francês, ou seja, é muito anterior. Essa relação entre texto e têxtil é muito antiga. A gente pôde, depois de vários anos de pesquisa, por exemplo, encontrar toda uma representação dos símbolos, dos costumes, de todas as culturas, de todas as comunidades, também materializada em tapetes ou painéis. Como, por exemplo, tem os quilims da Anatólia, da Mesopotâmia, do Cáucaso, tem os gabés iranianos, tem também a arpieria andina, tem os adinkra, que é da Costa do Marfim, Gana, temos também os bogolãs do Mali. E aqui no Brasil, se você der um pulo ali no Nordeste, você vai encontrar os panôs de palha, com os bonequinhos representando as festividades. Sempre foi uma forma da gente querer materializar a nossa cultura e as nossas histórias. Estamos aqui com um adolescente. Ele já tem 22 anos, esse tapete. É um dos primeiros tapetes que a gente começou com o qual a gente começou a contar histórias, né? Ele é correspondente a uma história francesa que se chama plouf, que é o barulho de alguém que cai num poço. Alguns dos bonecos são móveis, ou seja, eles não são fixos nos tapetes, justamente para quê? À medida que a gente vai contando, a gente vai manipulando esse material. Aqui uma família de coelhos, junto com um sapo. E por outro lado, o nosso amigo porco. Nós estamos juntos desde 1998, quando nós nos conhecemos na escola de teatro na Unirio. E a partir de então, quando a gente teve contato com esse artesão e contador de histórias francês Tahak Aman, a gente se reuniu e formou o grupo Os Tapetes Contadores de Histórias. Ao meu lado estão mais 2 brasileiros, o Cadu Cinelli e a Andréa Pinheiro, e 2 peruanos, a Rosana Reategui e o Edson Mego. Estamos há muito tempo juntos, criando, inventando, pensando formas de contar histórias através do texto e do têxtil. Por 3 anos, de 98 até 2000, nós estivemos sob orientação desse contador de histórias francês. Todo ano a gente trazia o Tahak Aman da França para o Brasil para fazer mais formação e também para conhecer um pouco mais desse material que ele e a mãe dele criaram lá no interior da França. E foi justamente em 2001, quando uma contadora de histórias, que é a Maria Clara Cavalcante, ela chegou para mim e ela disse: a partir do momento que vocês começarem a costurar os seus próprios materiais, vocês vão sentir uma grande transformação dentro de vocês. E foi a partir dessa frase que eu fui para a casa da minha mãe, em Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, e eu pela primeira vez costurei, em 2001. E eu costurei este tapete que está aqui embaixo. Como vocês podem perceber, esse tapete ele tem o mesmo formato, a mesma inspiração do projeto Racon Tapi, com o qual a gente começou. Ou seja, a perspectiva é plana, contém bolsos, de onde os personagens podem entrar e sair. E também como conta a história de uma nuvem, que ela quer ser tudo menos uma nuvem. Quando ela vê o avião, ela estica dali, puxa daqui, aperta de cá, dobra daqui, estica de mais lá e ela se forma um avião nuvem. E assim, a partir de uma história, a gente vai pensando um projeto de como que aquilo pode se materializar nas nossas mãos, diante da criança, como se fosse também uma experiência de brincar. Brincar é a possibilidade de transformar o usual no mágico. A criança é uma das maiores transgressoras. Ela pega justamente uma lata e transforma numa roda de carro e vai brincando. E assim é a nossa forma de entender
o que é infância.